A gente diz que a gente vem para a doutrina de duas formas, ou pelo amor ou pela dor. Eu, por incrível que pareça, fui pelas duas coisas, né? Em 1979 eu tive um acidente grave ali na Piaçaguera e eu fiquei muito mal, porque eu estava dirigindo um carro e a pessoa que estava comigo desencarnou. Só que era um pai de família, tinha 4 filhos, embora estivesse separado, tinha 4 filhos para sustentar. Aquilo me deixou muito mal. Mas veja como é que até saindo um pouquinho do assunto, um mês antes disso acontecer, ele chegou para mim e falou: Fernando, você me apresenta no Bradesco para abrir uma conta, porque eu fui lá para abrir a conta, precisa de alguém que tenha conta lá para apresentar. Eu falei: tudo bem. Fui lá e apresentei. Conhecia o gerente, conhecia algumas pessoas. E naquela ali, começaram, ele abriu uma conta e pediram para ele fazer um seguro de vida. E ele me perguntou assim: o que você acha? Eu falei: fazer seguro de vida é caminho para a morte. Cara, ele fez o seguro de vida naquele dia e 15 dias depois ele desencarnou. Yeah. Então os filhos ficaram amparados. E era um seguro bom, por acaso. Apenas isso. Então, como eu fiquei muito mal... Interessante. esses meandros, né? Porque os filhos não ficaram desamparados. Só que eu fiquei muito mal, porque me sentindo culpado. O tema que a gente vai abordar agora, a autoculpa, né? Sim. E você que estava pilotando. Eu é que estava dirigindo. Bom, acontece que passado uns dias tinha um rapaz que trabalhava comigo e me falou o seguinte: Fernando, vem comigo num centro que a minha namorada, ela frequenta um centro e pediram para você ir lá. Falei: eu nunca tinha entrado num centro espírita, eu tinha 21 anos, não tinha 21 anos, faltava um mês ainda para fazer 21 anos. Eu nunca tinha entrado no centro espírita. Eu falei: o que é que eu vou fazer no centro espírita, pelo amor de Deus, né? Não, vem lá porque há uma coisa que você precisa saber. Eu falei: tá bom. Aí eu fui lá, era um centro de Umbanda, não era nem um centro, porque havia uma loja de roupas na frente e no fundo, semanalmente, uma vez por semana, o dono da loja era de Umbanda e fazia uma reunião de Umbanda. Foi então que um pretinho velho pediu para conversar comigo e então ele me expôs a situação. Ele falou que eu tinha um compromisso com a doutrina, né? Mas ele falou: não é aqui na gira que você tem, não. Você tem um compromisso, mas é com livros. Eu falei: bom, se for com livros, se for para vender livros, ainda vou ganhar uma grana, ainda tá bom, né? Mas eu falei para ele: não quero, não quero. Ele falou: bom, eu não estou aqui para dizer aquilo que você deve ou não fazer, só estou mostrando. Eu era muito jovem também, 21 anos, né? E acontece que eu, claro, eu relutei, principalmente que eu não conhecia nada da doutrina, nada. Apenas, talvez, uns 2 anos antes disso acontecer, e que depois aqui a gente vai se tocando, né? Sim. Eu estava passando ali em São Paulo, na rua 24 de Maio, nunca mais me esqueço. Havia um fotógrafo num primeiro andar e embaixo ele deixava as vitrines com as fotos, mostruário e tal, fotos que ele tirava. E havia uma foto de um indivíduo lá e nós estávamos 3 amigos passando, eles continuaram e eu parei olhando aquela foto, sem saber por quê. Não sabia por quê. Não conhecia o indivíduo, não conhecia nada. Os outros lá chegaram assim: e aí? Parou? Eu não tinha nada, a minha reação foi olhar para a foto e dizer assim: mas que homem tão feio. Era o Chico Xavier. Olha. E eu não conhecia nada da doutrina, nem nada. Nunca nem tinha visto ele. Nunca tinha visto ele. Eu tinha chegado ao Brasil havia pouco tempo, que eu vim para o Brasil com 17 anos, né? De onde veio? De Angola. Eu sou daquela remessa de angolanos que fugiram quando foi dada... Começou com a Revolução dos Escravos em Portugal, para depois dar a independência em Angola, 3 movimentos de libertação, mas isso aí é uma outra história. Então, vim para cá, eu olhei para aquele e falei: mas que homem tão feio. Depois que eu entrei na doutrina, conheci o Chico, aí eu me lembrei daquele toque que eu tinha tido 2 anos antes, que eu tinha parado, mas assim, magnetizado em cima daquela foto. Por que eu estava olhando aquela foto?
Bom, e então esse pretinho velho me contou a história da minha vida. E me falou o seguinte: sabe por que você não morreu? Eu mandei colocar uma proteção embaixo desse carro. Proteção? Aí perguntei para o Cláudio: o que é que tem? Não, tinha umas ervas lá que a minha namorada falou que esse carro ia ter um acidente e colocou uma coisa para proteger. Realmente o carro foi para o ferro velho, não se aproveitou nada. A ponto de eu levar, naquela época tinha aqui a Veleiro Veículos, eu tive um acidente 9 horas da manhã, às 5 horas estava entregando aqui o carro, e o camarada que recebeu o carro falou: nossa, esse cara ficou em frangalhos. Ele falou: não, não. Eu virei para ele: não. Então era melhor que tivesse morrido, que esse cara deve estar bonito. Eu falei: quem? Não, o motorista. Eu falei: ele não teve um arranhão. Ele falou: não acredito. Quem estava dirigindo? Eu falei: eu. O quê? Quando? Hoje? Ele chamou todo mundo na oficina para mostrar. Eu, para não dizer que tive nenhum arranhão, eu tive um cortezinho aqui entre os dedos. Não tive nada. Eu fiquei, claro, depois da batida, eu tive um surto, parece que eu fiquei parado, né? Eu estava com a cabeça no vidro, o peito no volante e o para-choque de um caminhão, de um 1113 nas minhas costas. Meu né? Deus. E não aconteceu nada. Então ele me falou assim: ó, você escapou dessa vez, quantas vezes você já escapou da morte? Eu falei: teve outra vez. Ele falou: outra não, teve duas. Eu falei: não, foi uma. Que eu estava em Angola, nós tínhamos ido assistir era moleque, tinha 14, 15 anos, tínhamos ido assistir um jogo de futebol numa cidade a 400 quilômetros de distância. Na volta, o carro que eu fui não vinha, porque tinha furado um pneu. Ninguém trabalhava ao domingo nessa cidade, que era a cidade de Diamantes, né? Então, ao domingo ninguém trabalhava, corria dinheiro assim. E então, eu arranjei uma carona para ir num outro carro. Só que eu tinha uma irmã que estudava nessa cidade, fazia magistério, e ela tinha me falado que nesse dia tinha um baile à noite e tal. E não, eu preciso ir, já tinha falado para minha mãe que eu ia. Nós estamos em 73, 74, e os telefones também não eram assim fáceis, não tinha telefone em casa, eu já tinha avisado que ia, então fui. Rapaz, eu estou com o meu carro, com as minhas coisas, uma mochila dentro do carro, era tipo assim, uma caravana, só que era da Ford. E 5 minutos antes, o camarada chega e diz assim: eu preciso ir para Carmona, quem me arruma uma carona? Eu tirei a minha mochila e falei: entra no meu lugar. Esse carro andou 8 quilômetros na estrada, teve um acidente, morreram todos. Entrou dentro de um reboque de um caminhão, que era um caminhão com reboque, carregado de madeira. Madeira não, troncos, né? Esse carro entrou embaixo, morreram todos. Escapou uma criança de 8 anos, que as madeiras passaram em cima dele. Então aí o espírito que te lembrou, né? Eu acho que Falando, não é hora ainda tu ir nesse carro aí. Então, aí quando ele falou assim: não, uma não, teve outra. Aí ele te recordou que Não, essa aí eu lembrava. Ah, tá. Mas ele falou: foram 3. Eu falei: como 3? Não, foram 2. Ele falou: a tua mãe nunca te contou que você estava à morte? Aí eu me lembrei que a minha mãe tinha me contado. Eu tinha um ano, mais ou menos. Ela acordou de noite, foi mexer no berço, e quando tocou em mim eu estava gelado, eu estava com apneia. E ela olhou, eu já estava roxo. Ora, isso nós estamos falando em 1958, eu nasci em 58, né, em 59. E aí ela viu que eu já estava praticamente morto. Em vez de me levar para o hospital, ela me leva para o padre, para me batizar, que era para eu não morrer pagão. E aí o padre me batiza, não tinha padrinhos naquela hora. O padre colocou uma imagem, que era a igreja de São Sebastião da Pedreira, colocou a imagem de São Sebastião, e a imagem, acho que Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Conceição, também não sei. Uma delas é minha madrinha, né? E me batizou. Diz que eu saí de lá, ó, tranquilo, rindo, sorrindo e brincando. Caramba. Aquela vibração, a energia.
E depois, no dia seguinte, foram lá, então, padrinhos para assinar. Mas os meus padrinhos verdadeiros, aqueles que me batizavam, são santos, né? São espíritos evoluídos, tenho esse privilégio, né? A proteção tá boa, né? E quando ele fala isso tudo ali para você, né? Você não tinha nenhuma relação com o espiritual ali até então. Nenhuma. Qual que foi sua reação ali? No primeiro momento foi não aceitar o convite do trabalho. Não, primeiro aceitar o trabalho eu não quis, continuei não querendo mesmo, mas alguma coisa eu disse, é real. Porque, por exemplo, eram coisas que as pessoas que estavam ali, que tinham me levado, não sabiam que eu não tinha comentado com ninguém. Até coisa que você mesmo tinha esquecido, né? Que eu já nem me lembrava, né? Eu via, por exemplo, aqui, quando tive o acidente, eu escapei da morte. Em Angola, eu escapei da morte, mas o outro tinha passado. Eu tinha 1 ano de idade, eu sei daquilo que a minha mãe contou, vagamente. Mas aí ele me conta toda a história. Então, a coisa é um pouco assim. Bom, aí depois me levam a um centro espírita já. Não era bem kardecista, porque era mesa branca, ainda acendiam vela, acendiam incenso, mas já não tinha charuto, aquele tipo de coisa. E eu, bom, passou, nunca mais fui. Então, a primeira vez eu fui pela dor, e aí depois eu pelo amor, mas é ao contrário. Eu estava interessado numa menina, e vai pra cá, vai pra lá, tá vendo? Não se namorava antigamente como se namora hoje, né? Tinha que se esforçar mais. Tinha que fazer muita força. E aí um dia eu estava com ela, eu tinha ido buscá-la na faculdade, mas não estávamos namorando ainda, porque... e ela me disse o seguinte, Fê, a minha mãe foi num centro ali e eu vou lá com ela, você vem comigo? Eu falei, é comigo mesmo. Aí fui. Porque ela frequentava esse centro, aí já era um centro kardecista, né? E aí eu comecei a gostar, e comecei a frequentar. Né? Então, quando eu digo que fui pelo amor, foi pelo amor literalmente, né? Não a doutrina, né? Bom, o amor à garota ali. Namorei com a menina há algum tempo, depois a gente separou, ela saiu da doutrina e eu fiquei. Olha só, que legal, né? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.